Bem-vindos, pessoal, ao Metalvo Cursos. Estamos nesse primeiro contato com vocês para trazer algumas questões resolvidas de concursos públicos, principalmente nesta primeira aula, o concurso público para a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do Estado da Paraíba. Nessa primeira ocasião estaremos resoluções de algumas questões de raciocínio lógico e matemático. Lembre-se, aqui sua meta é o nosso alvo. Bem, chegamos aqui à nossa primeira aula. O concurso será nesse ano, ainda de 2014, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros. Como falamos, vamos trazer para vocês algumas questões resolvidas de raciocínio lógico e matemático. Vamos comentar essas questões, não apenas resolver, mas principalmente comentar. Trazemos aqui a prova de 2007 e a questão que nós trazemos nesse momento é a de número 16, questão da prova de 2007. Nos diz a questão que um grupo de turistas embarcou em 2 ônibus, um com 42 pessoas e outro com 30 pessoas, todos com destino à Campina Grande para participarem dos festejos juninos. Os guias queriam organizar grupos com o mesmo número de pessoas, mas sem misturar as que vieram nos 2 ônibus. Eles queriam também que esse número por grupo fosse o maior possível. Quantos grupos foram formados em cada ônibus? Bem, pessoal, primeiro passo, primeira dica que eu quero falar para vocês é a seguinte: dividam este enunciado, esta questão, o texto, começando da letra maiúscula até o ponto final, que finaliza o período do texto, digamos assim. Portanto, aqui nós temos uma parte, o primeiro período, que finaliza logo após os festejos juninos. Começando aqui em os guias, nós vamos até o ponto depois de ônibus. Temos o segundo período aqui do texto. É um pouco de português aqui, pessoal. Não sou bom de português, mas essa é uma dica interessante. E continuamos aqui após eles e vamos até o ponto após a palavra possível. Temos aqui já o terceiro período e, por fim, o último período, o quarto período, a pergunta: quantos grupos foram formados em cada ônibus? Observa que a primeira parte que nós separamos aqui, que nós destacamos, refere-se aos dados da questão, né? Aqui nós vamos ter uma informação importante, que é um ônibus com 42 pessoas. Vamos ter a segunda informação importante também, um segundo ônibus com 30 pessoas, ok? A última parte é a pergunta, é a chave, é o que se pede na questão. E as duas intermediárias, aqueles 2 períodos, aquelas 2 partes que nós separamos, elas são muitíssimo importantes para vocês. Elas tratam dos comandos, digamos assim, das dicas que vão nos ajudar a resolver esse problema, ok? Então vamos lá, eu separei aqui os 2 comandos, coloquei em destaque. Os guias queriam organizar grupos com o mesmo número de pessoas, mas sem misturar as que vieram nos 2 ônibus, ok? E também o segundo comando da questão, que diz que eles queriam também que esse número por grupo fosse o maior possível, ok? Como resolver então essa questão, se nós já temos aqui os dados, temos aqui os 2 comandos que vão nos ajudar a solucionar essa questão? Simples, eu comecei nomeando esses ônibus. O primeiro ônibus pertence à transportadora A, então vamos chamá-la de Trans A. A segunda pertence à transportadora B, vamos chamá-la de Trans B. Segundo momento aqui, nós vamos coletar os dados que estão na primeira parte, ou que estão, perdão, na primeira parte do texto, que são justamente o que? 42 e 30. É a quantidade de passageiros de cada ônibus. Na sequência, vamos representar esses valores em uma forma bem simples, na forma de fatores, ou uma simples multiplicação, ou ainda podemos raciocinar da seguinte forma: vamos formar grupos. Aqui é o que se pede, é o primeiro comando da questão. Vamos formar grupos com essas pessoas. Portanto, eu posso formar aqui 42 grupos com uma pessoa, ou um grupo com 42 pessoas, vice-versa. Assim também no 30 aqui, com 30 pessoas, podemos formar um grupo com 30 ou 30 grupos com uma pessoa, certo?
Temos aqui outra forma de representá-los, a terceira forma de representá-los. Observem que nada mais, nada menos, nós estamos aqui expondo para vocês os divisores de cada um desses valores, do 42 e do 30. Por exemplo, 1 é divisor do 42, o 42 é divisor do 42, o 2 é divisor do 42, o 21 também, o 3, o 14, o 6, o 7. Assim, também para o 30 nós temos seus divisores, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. Todos eles dividem o 30, ok? Se dermos sequência aqui, nós vamos voltar a ter esses mesmos valores aqui em cima, por isso eles estão marcados com a cor verde, ok? E no centro nós temos a quarta linha com os valores 6, 7, 5 e 6. Observando nas questões disponíveis, nós já destacamos aqui duas possíveis respostas para o problema, que estão na letra B e na letra E, ok? Portanto, vamos esquecer, ou vamos melhor excluir aqui a alternativa A, a alternativa C, a alternativa D. Portanto, nós chegamos aqui a duas possíveis respostas dessa questão, beleza? Vejamos, o que é que nos diz o primeiro comando da questão? Os guias queriam organizar grupos com o mesmo número de pessoas. Organizar grupos com o mesmo número de pessoas. Portanto, aqui nós temos grupos com o mesmo número de pessoas. 42 grupos com uma pessoa, 21 grupos com 2 pessoas, 14 grupos com 3 pessoas, 7 grupos com 6 pessoas, ou 6 grupos com 7 pessoas. Pode ser o inverso, né? Como nós mostramos aqui. Beleza? O segundo comando da questão nos pede o quê? Ou nos indica o quê? Eles queriam também que esse número por grupo fosse o maior possível. Número por grupo fosse o maior possível. Portanto, o mesmo número de pessoas nós já encontramos aqui. E o maior possível é o 6. Entre o 1, 2, o 3 e o 6, lógico, o 6 é o maior possível. Então, como os grupos têm que ter o mesmo número de pessoas, então o 6 se refere ao número de pessoas. Cuidado, um desavisado poderia logo chutar na letra B. 6 e 6, matei a questão, está aqui, resposta correta, a letra B. Eu digo que você escorregou na casquinha de banana, caiu, morreu, perdeu a questão. Porque o 6 ele se refere ao número de pessoas, ao mesmo número de pessoas, 6 e 6. Então qual seria a resposta correta? Para responder a pergunta quantos grupos foram formados em cada ônibus, seria 7 e o 5, é lógico. Então a alternativa correta é a letra E. Beleza, pessoal? Podemos também trazer aqui uma outra representação, em uma outra tabela semelhante à anterior, onde nós vamos aqui listar todos os divisores do 42 e do 30. Eles já estão aqui na primeira tabela, vamos apenas colocá-los nessa ordem. Aí tem o 1, 2, o 3, o 6, o 7, veja que o 7, o 5, o 10, o 15, eles não dividem os dois, apenas um deles. Assim também o 21, o 30 e o 42. Como o primeiro comando da questão exige o mesmo número de pessoas, então vamos ter o 1, o 2, o 3, o 6. Correto? E o segundo comando da questão nos diz que esse número deve ser o maior possível. Portanto, entre os 4 aí, nós temos o 6. Correto, gente? Então nós estamos tratando isso aqui do máximo divisor comum, pessoal. É o maior número, o maior divisor comum aos dois, ao 30 e ao 42. E o máximo divisor comum de 42 e 30 é o 6. Então, para encontrar o resultado, basta apenas dividir o 42 pelo 6 e o 30 pelo 6. E nós chegaremos à resolução da nossa questão. Portanto, em cada ônibus serão formados 7 e 5 grupos. 7
na Trans-A, 5 na Trans-B. Ok, pessoal? Essa é a nossa resposta correta. Espero que tenha sido útil para vocês. Lembre-se, aqui no Meta Alvo Cursos, a sua meta é o nosso alvo.